E aí galera, tudo bem? Beleza, meu nome é Thiago Vale, eu sou ilustrador de histórias em quadrinhos aqui de Belo Horizonte. Estou aqui na leitura, eu fui convidado pelo pessoal aqui da leitura a apresentar 5 quadrinhos que eu acho significativos para a história dos quadrinhos, para a galera e tal. Também estou lançando o meu quadrinho, chama Ilusionário, revista, tem umas histórias meio fantásticas aí, com estilo de quadrinho mais europeu. Quem quiser curtir, depois espero que adquira a revista. Enfim, eu vou apresentar alguns quadrinhos aqui. Eu não digo que são os 5 melhores quadrinhos de todos os tempos, são 5 indicações de quadrinhos que eu acho que é interessante o pessoal saber que existe. Enfim, o primeiro que eu quero apresentar seria esse aqui, que é o Perramos, que no Brasil saiu pela Globo Graphics. Infelizmente aqui saiu só o 4º fascículo do Perramos, que na verdade é uma história que foi lançada em 4 edições, foi feita na década de 80 pelo fantástico ilustrador Alberto Breccia, que é um cara fodástico assim, da área dos quadrinhos. E eu estou indicando esse quadrinho mais por causa dele. Assim, a história nem é muito significativa não, mas a arte desse cara, infelizmente já falecido, desse uruguaio que sempre viveu na Argentina, morreu em 93. É uma coisa que ele fez escola no mundo dos quadrinhos. Assim. A aguada de nanquim que ele usa e a técnica de colagem de papel, ele recortava jornal, colava nas imagens. É uma coisa praticamente surreal. Ele não se importava muito com esse perfeccionismo da anatomia dos personagens, nem essas técnicas mais rigorosas de luz e sombra, mas era isso que dava vida ao trabalho dele. Eu acho isso mais importante. Um trabalho bem particular que ninguém faz igual, assim, cara, totalmente fora dessa linha de produção que a gente está acostumado a ver. Então, acho que a primeira dica é essa, que é o quadrinho Perramos, do Alberto Breccia, que é ilustrador, e do Juan Sarturian, também um latino, um escritor muito competente. Queria indicar também esse quadrinho, chama 100%, do Paul Pope. Esse é um cara que já está incluído nessa linha de produção de quadrinho americano, ele desenha para Marvel e para DC. E ele tem alguns quadrinhos que saem pelo selo Vertigo, que é um selo de quadrinhos mais para adulto da DC, que é um selo muito interessante, assim, que você consegue sair um pouco desse quadrinho padronizado de super-heróis e tal. E essa história aqui é bem interessante, que é praticamente uma história de romance. O garoto encontra a garota e acaba sofrendo porque perde a garota. E ambientada toda num cenário de ficção científica. Que ele consegue misturar as duas coisas, ficção científica com um romance novelístico padrão. E a arte desse cara é bem peculiar também, ele tem um desenho bem agressivo, um traço até meio grosseiro, só que ainda assim ele consegue passar bastante sentimento com isso. E ele usa uma técnica que é de narrativa, que ele praticamente repete em quase todas as páginas, porque na primeira página ele sempre coloca um quadro geral, praticamente, assim, um quadro horizontal no começo, e embaixo ele coloca os desdobramentos desse quadro. Ele tenta fazer uma espécie de resumo, assim, no primeiro quadro o leitor já tem uma ideia geral do que vai ter na página, e nos quadros seguintes você tem os desdobramentos desse quadro, ou então os detalhes, ele vai se aproximando e tal. Esse quadrinho é bem interessante, não só pela história, mas também para estudar a técnica narrativa desse cara do Paul Pope, porque ele tem um jeito bem peculiar de desenhar e de contar uma história. Ele fala aqui no prefácio do livro, e até é interessante você ver que o mais legal de fazer uma história em quadrinhos, na opinião dele, é a arte finalizar. Que a parte de desenhar ele nem curte muito não. Só que a parte mais importante é o que vem antes disso, que é o planejamento da história, que é você escrever, que é você fazer milhões de rascunhos antes de chegar a fazer a página. Eu já li umas entrevistas dele que ele praticamente passa a página limpa, assim, de tantos rascunhos que ele faz antes de chegar a fazer a página. Então fica a dica, 100% do Paul Pope, um quadrinho, se não me engano, de 2003. Bom, o terceiro quadrinho que eu quero indicar aqui, na verdade seriam vários, que é essa coleção recente que a Nemo está lançando dos trabalhos desse cara aqui, que é o Moebius. Que ele é uma referência não só no mundo dos quadrinhos, como também no mundo da ilustração em geral. Ele trabalhou como concept artist em vários filmes aí, ele fez o sketchbook daquele filme Quinto Elemento, com o Bruce Willis e tal. Ele é um artista muito conceituado, infelizmente já falecido, e ele tem um estilo, ele tem técnicas diversas, assim, ele parte do minimalismo primário para umas coisas bem detalhadas, ele pintava muito bem com aquarela e tal. É um artista muito conceituado que todo mundo tem que ler, todo mundo que quer mexer com quadrinhos tem que saber quem é esse cara. E ele fez, além de outras coisas, fez Incal, com o Alejandro Jodorowsky, que é um quadrinho da década de 80, dos anos 80, que fez muito sucesso. Enfim, ele era um quadrinista bem à frente do tempo dele. Nos últimos anos de vida, ele inclusive ele desenhava numa Cintiq, que é aquela mesa digital
E ele falava que ele no começo ele ficou incomodado de ter que abandonar os pincéis e tal, mas depois ele se sentiu super à vontade com isso. Ficou incomodado. A gente vai colocar umas imagens aí depois para vocês verem a variação de estilos que esse cara consegue colocar. E a técnica narrativa dele é muito diferente de qualquer outra que eu já vi, que a galera costuma ver. Assim. Os quadrinhos deles não seguem uma lógica de início, meio e fim, não. Uma coisa bem diferente, uma coisa bem característica do quadrinho europeu, um quadrinho mais contemplativo, um quadrinho de muito movimento. Tá? Bom, moçada, outro que eu queria indicar é esse livrão aqui, o Pinóquio, é uma releitura feita pelo Winslow, pelo menos é assim que eu acho que se lê o nome dele. Que ele fez questão de colocar aqui na primeira página, na página de rosto aqui, né, do livro, a história a seguir é uma adaptação bastante livre do romance de Carlo Collodi. E é bastante livre mesmo. Ele só se apegou a alguns pontos principais da história do Pinóquio, como o personagem do narigão, que o nariz dele vai crescendo, algumas coisas do Gepeto, algumas coisas que envolvem lá a história original do Pinóquio, mas de uma forma geral é completamente diferente. E é muito interessante porque praticamente não tem balão. Quase todas as páginas você não tem balão, você não tem texto, vai praticamente deslizando o seu olhar pelas páginas e a história vai fluindo. É uma história muito fácil de você ler, de você entender. O desenho dele é muito inteligível, assim, é simples, porém bem funcional. E é muito interessante, tem várias histórias paralelas, assim, tem não só a história do Pinóquio, em alguns momentos vai acompanhando o Pinóquio, em alguns momentos acompanha o Gepeto, em alguns momentos acompanha outros personagens, que é muito legal, que vai compondo várias histórias ali e depois elas se cruzam. Isso é muito interessante para a narrativa, uma narrativa bem complexa. É complexa e fácil de entender ao mesmo tempo. E tem essa história aqui também do Jimmy Barata, que é uma barata que passa a viver dentro do Pinóquio. Aqui sim é que tem balão, é o único momento que tem texto. Que é uma história aparentemente que não tem nada a ver com o resto da história, mas no final elas vão se intercruzando, assim como as outras histórias paralelas que eu disse aí. Então é isso aqui é bem interessante, a gente vai colocar umas imagens aí para vocês verem como é que é. Não só o texto, não só a narrativa que ele usou aqui, não só a história é fantástica, como a parte gráfica também é muito boa. Então fica essa indicação aí para todo mundo ver, todo mundo ler, que é o Pinóquio do Winslow. Muito interessante. Por último, deixei esse cara aqui que eu acho que pra mim é uma das maiores influências que eu tive no meu trabalho. Ele é um cara que aqui no Brasil talvez não seja tão conhecido. Aqui foi lançado, esse aqui é o fascículo 1 da Caça dos Metabarões, que foi escrito pelo Alejandro Jodorowsky e ilustrado pelo Juan Jiménez. O Alejandro Jodorowsky já tinha uma história já de muitos anos aí como escritor de livros e tal, foi se aventurar no mundo dos quadrinhos e deu super certo. Ele era o parceiro fiel do Moebius, que eu apresentei anteriormente. Fizeram vários trabalhos, inclusive em Cal, foi um dos que eu nomeei quando eu apresentava o Moebius. Só que eu escolhi esse quadrinho aqui mais pelo trabalho gráfico do Juan Jiménez. Ele é um argentino também e o trabalho dele é fantástico. A aquarela desse cara e os cenários, ele é um desenhista praticamente de cenários. Cenários fantásticos, umas naves, ele é um desenhista de ficção científica, basicamente. E o trabalho dele é impressionante. A forma como ele desenha cada página desse trabalho. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falou que ele fazia questão de que cada página do quadrinho dele você poderia ampliar, fazer uma moldura e colocar na parede da casa de qualquer um. Ele era um cara extremamente perfeccionista e ele conseguiu chegar num nível técnico que ele conseguia fazer uma página dessa aqui em praticamente 1 ou 2 dias. Um cara que desenhava muito rápido e dominava todas as técnicas que ele usava. Ele usava muito aquarela, usava muito aquelas canetinhas que a gente chama de marcadores, né, que seriam os marcas e tal. Uma coisa ou outra de lápis de cor e só. E nanquim, obviamente. Esse cara, pra mim, ele é indispensável. Se alguém quer se aventurar pelo mundo dos quadrinhos, fica a dica para começar por esse trabalho dele aqui, que é a Caça dos Metabarões. Na verdade, o Metabarão ele era um personagem do quadrinho Incal, que foi retirado, ele fez um certo sucesso, resolveram fazer um quadrinho só dele. Foi lançado aqui no Brasil em 4 edições. Bom, fica aí, fica a dica, esses 5 quadrinhos. Eu acho que são 5 trabalhos importantes para quem quer conhecer quadrinho de verdade, são bem diversos. É interessante porque eles fogem bastante do padrão de quadrinho americano, esse padrão de quadrinho de super-herói que a gente está mais habituado a conhecer. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e fica para a próxima então. Valeu!